tudo bem? Vamos aqui para mais uma correção da nossa atividade. Na nossa aula, nós estudamos um pouquinho sobre a bissetriz, né? Sobre a altura num triângulo, né? E sobre a mediana. Então, a partir disso aí, nós vamos fazer a nossa correção da nossa última atividade. Aqui na nossa primeira questão, nós já temos aqui as respostas. Ele diz o seguinte: em cada um dos triângulos seguintes, classifique o segmento AP em mediana, altura e bissetriz. Beleza? Então vamos lá. O que é uma mediana, o que é uma altura, o que é uma bissetriz? Vamos só relembrar. A mediana, eu falei a vocês lá no outro vídeo, antes do exercício, que é aquele segmento de reta, nossa mediana, é o nosso segmento de reta que vai dividir a base do meu triângulo em duas partes iguais. Então eu tenho que minha mediana, eu vou colocar aqui para a gente não esquecer, ela vai dividir, né? Ela divide a base em duas partes iguais. Beleza? Em duas partes iguais. A base de quem, Pablo? A base do nosso triângulo. Ela divide a base em duas partes iguais. Pronto, beleza. Isso aqui é o que quer dizer mais ou menos, para a gente não perder muito tempo. A altura de um triângulo, né, será aquele segmento que vai partir de um vértice, mas quando ele toca lá no outro lado, ele sai do vértice e toca no outro segmento, ou na base do meu triângulo, digamos assim, ele forma um ângulo de 90 graus. Então, eu posso dizer que a altura, né, é o segmento que forma um ângulo de 90 graus, beleza? Então aqui a gente começa aqui a correção e uma revisão ao mesmo tempo. Pablo, e a bissetriz? A bissetriz, como todo segmento, ele está saindo de um vértice, né, do nosso triângulo e indo lá para um segmento, tocando no segmento, e quando ele chega nesse segmento, ele pode dividir o segmento em duas partes iguais, ele pode formar um ângulo de 90 graus com aquele segmento. A bissetriz, a nossa bissetriz, ela vai estar relacionada ao ângulo de onde ela sai. Então, quando ela sai do ângulo e divide aquele ângulo, né, em duas partes iguais, ou seja, divide o ângulo ao meio, eu tenho que isso é uma bissetriz. Então, eu posso dizer o seguinte, que ela divide um ângulo ao meio. Um ângulo ao meio. Beleza. Divide o ângulo em duas partes iguais, né? Então, se eu tenho um segmento saindo de um vértice, pegou um ângulo de 60 e transformou em dois ângulos de 30, eu tenho aqui uma bissetriz. Beleza. Aí agora nós vamos para a nossa correção do nosso exercício. No nosso primeiro exercício, no nosso primeiro triângulo, vamos lá aqui, deixa eu dar um zoom para ver se fica melhor. Isso! No nosso primeiro triângulo, perceba que eu tenho um triângulo ABC. E aí nós temos o seguinte, que o meu triângulo, o segmento que saiu de A, ó, chegou aqui, formou AP, ele dividiu o lado BC em duas partes iguais, não é isso? Porque eu tenho dois tracinhos, significa que é duas partes iguais. Pablo, como seria isso? Vamos lá. Se o meu segmento de B até C, né, que ele não deu medida, ele deu o tracinho, fosse 8 centímetros, então eu teria que o segmento de B até P, 4, e de P até C, 4. Beleza? Tranquilo? Então, eu tenho que o segmento AP, né, será uma mediana. Por que mediana? Porque dividiu o nosso segmento BC em duas partes iguais.
Beleza. Alternativa B. Ó, a nossa alternativa B, né? Ele disse que é uma altura. Vamos analisar o nosso segmento. Por que eu considero isso como uma altura? Ó, o segmento ele sai de onde? Sai de A, choca aqui, intercepta aqui no ponto P o segmento BC, né? E formou aqui o nosso quadradinho. Formou um ângulo de 90 graus. Então, quando eu tenho aqui que o meu ângulo formou um quadradinho, eu digo que isso representa um ângulo de 90. Então, aqui eu posso representar isso como sendo a altura do nosso triângulo. Vamos lá? Beleza, até aí tranquilo, né? Vamos que vamos. Na nossa letra C, deu mediana novamente. Por que mediana? Veja que o segmento que sai de A, ele vai até P, né? Vai até P e divide o segmento BC em dois segmentos iguais. Pablo, e se tivesse um terceiro tracinho aqui? Um terceiro tracinho ele ia indicar que os segmentos são diferentes. Como também eu poderia ter um tracinho no segmento C até P e dois tracinhos de P até B. E aí indicaria valores diferentes. Beleza? Tranquilo. Nossa letra D. Nossa letra D, ele disse aqui que é uma bissetriz. Ó, bissetriz, o que foi que eu disse lá no início? Bissetriz é o segmento que vai dividir o meu ângulo ao meio. Então, se eu tenho que esse ângulo todo aqui, ó, for 100 graus, né? E eu tracei o meu segmento aqui de A até P, esse meu segmento, quando ele divide o ângulo em dois ângulos iguais, 50 e 50, aí eu tenho que é uma bissetriz. Pessoal, eu estou colocando os números para facilitar a compreensão de vocês, mas não era necessário estar colocando os números, ok? Beleza. Aí nós temos aqui a letra E, né? A letra E eu acho que foi uma surpresa aí, porque muita gente pode ter ficado ligado no segmento AB, né? Segmento AB. Só que o nosso exercício, ele pediu quem? Vamos voltar. O segmento de A até P. Então, se é de A até P, opa, eu tenho de A até P, será quem? Ó, será essa parte do meu triângulo. Então, o segmento AP, ó, formou aqui o quadradinho de novo, e aí eu tenho que esse quadradinho representa o nosso ângulo de 90 graus, então eu já sei que isso aqui é uma altura, certo? Beleza? Vamos lá para o próximo. O próximo, ó, é a nossa letra, cadê? Nossa letra E. Pablo, você colocou duas possibilidades. Vamos lá. Primeiro, meu segmento AP, ele saiu do vértice A até o ponto P. O que foi que aconteceu com ele? Ele dividiu o meu ângulo em duas partes iguais. Então, se dividiu o meu ângulo em duas partes iguais, eu poderia classificar ele como uma bissetriz, Pablo? Poderia. Esse meu segmento formou um ângulo de 90 graus. Pablo, formou um ângulo de 90. Eu posso considerar, ó, ângulo de 90. Eu posso considerar como altura? Pode sim. E em um terceiro caso, eu tenho que ele dividiu o segmento AC ou BC, desculpa, em duas partes. Pablo, é uma mediana? É sim, certo? Então, qualquer uma das alternativas que vocês colocaram para mim como resposta vai estar correto. Beleza? Tranquilo? Vamos dar prosseguimento aqui à nossa atividade. Vamos lá. Agora a gente vai voltar aqui um pouquinho e vamos aqui para o nosso exercício 2. Ó, o nosso exercício 2, né, ele diz o seguinte para a gente,
Aqui, exercício 2. Sendo AM a mediana do triângulo ABC, então AM, quem ele chamou de AM para a gente? Esse segmento aqui, ó, AM, certo? Beleza. AM é a mediana. E o que é a mediana? Que eu disse a vocês agora há pouco. A mediana, ela divide o segmento em duas partes iguais. Beleza. Calcule o perímetro. Perímetro, todo mundo lembra. O que é o perímetro? A soma de todos os lados de uma figura geométrica, né? Então, perímetro é a soma de todos os lados, né? De todos os lados da figura geométrica, né? Não precisa colocar da figura geométrica, não, porque você já sabe. Então, vamos lá. Se eu sei que o segmento AM, ele é uma mediana, né? Então, eu tenho que o segmento MC, né? Vou riscar aqui, ó, MC, deixa eu colocar aqui o nosso MC com outra canetinha para chamar a atenção. O nosso segmento de M até C tem que ter o mesmo valor de B até M. Então, eu tenho que aqui será 4 centímetros. Beleza. Então, se eu sei que de M até C tem 4 centímetros e de M até B tem 4 centímetros, de B até C eu vou ter 8 centímetros. Né? Pablo, eu poderia somar com 4, 8, 6? Pode, mas eu quis mostrar aqui os segmentos para ficar legalzinho a nossa correção. Então vamos lá, vamos determinar aqui o nosso perímetro. Então eu tenho que o nosso perímetro, vou representar pela letra P, ele é igual ao segmento AC mais o segmento CB. Pablo, essa ordem não interfere. E o segmento BA, certo? Perímetro é a soma de todos os lados. Foi isso que a gente viu. Então, se é a soma de todos os lados, P é igual. O segmento AC, 8. O segmento CB, 8. E o segmento BA, 6. Então, eu tenho que o perímetro aqui será igual a quem? 8 mais 8, 16. Mais 6, 22 centímetros, né? É o perímetro que eu tenho para esse meu triângulo da questão 2. Beleza. Vamos agora para o nosso exercício 3, que está com o número 4, né? A sequência não vai atrapalhar a nossa solução. Vamos lá. Nesse exercício, ele diz o seguinte para a gente, ó. No triângulo MNP, que é o triângulo grandão, ó, MNP é o triângulo grandão, AM, ó, AM aqui, ó, o segmento AM é uma bissetriz. Opa! Bissetriz relativa a quem? A PN. Então é relativo ao segmento. Deixa eu puxar aqui, vamos ver se eu consigo riscar aqui. Eu vou virar um pouquinho para riscar. Ao segmento quem, ó? N passou por A e vai até onde? Até P. Esse segmento. Opa, agora sim ficou legal. A bissetriz. E o que é uma bissetriz que a gente viu? A bissetriz, ela diz que o ângulo é dividido em duas partes iguais. É dividido ao meio. Beleza, Pablo, tranquilo. Então vamos lá, vamos determinar o que o exercício pediu. O que foi que o exercício pediu? Quem é a medida do ângulo PMA? Quem é o ângulo PMA? Esse ângulo aqui, ó. É esse ângulo aqui. No caso, PMA, ele quer este ângulo aqui, ó. Beleza? Ele quer esse aqui, que eu marquei de vermelho. Pablo, eu poderia dizer
que o A aqui é 90 graus. Opa, poderia até ser. Eu poderia trabalhar com essa hipótese, mas eu não tenho certeza, porque não tem o famoso quadradinho, ó, representando 90 graus. Então, para não correr risco, nós vamos resolver do jeito que pega, né? Nós não vamos inventar para depois não dar errado. Então, vamos lá. Pessoal, vamos lá. No triângulo, eu tenho que lembrar que a soma de todos os ângulos internos é igual a 180 graus. Beleza? Tranquilo? Então, eu vou pegar nesse meu triângulo, eu vou fazer o seguinte, eu vou determinar quem é o ângulo M relacionado ao triângulo grandão. Quem é o triângulo grandão? Vai aqui, ó, MN e MP, triângulo grandão. Beleza pura? Vamos lá, deixa eu virar aqui para ver se fica melhor. Isso, aqui assim acho que ficou melhor. Então, eu vou determinar quem é o ângulo grandão. Deixa eu riscar aqui, ó. Eu vou ter que determinar quem é o ângulo de vermelho e o ângulo de preto, ele todo. Como é que eu vou fazer isso? Pablo, eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180. Então, eu vou pegar aqui e vou colocar aqui o ângulo N mais o ângulo M mais o ângulo P, todos eles precisam ser iguais, a soma deles precisa ser igual a 180. Vamos lá, o ângulo N eu tenho 45, mais o ângulo M estamos procurando, mais o ângulo P, 35, que é igual a 180. Beleza, beleza pura. Somando 75, aliás, 45 mais 35, não sei onde achei esse 75, eu tenho aqui M, que será igual a 180 menos 80. Pablo, de onde veio esse 80? 45 mais 35 dá 80, né? E aí, para a gente não escrever M mais 80, eu vou escrever, vamos lá, eu vou escrever, esqueça essa parte, vamos escrever aqui. Ó, eu vou ter M, ângulo M, mais 80 graus, que é igual a 180, não custou nada escrever. Beleza, Pablo, então quer dizer que esse 80, ele vai sair do primeiro membro, vai para o segundo e troca o sinal, correto? Muito bem, porque isso aí é uma equação do primeiro grau. Então vamos lá. M, ângulo M, será igual a 180 menos 80. O nosso ângulo M será igual a quem? 100 graus. Pablo, eu já achei que o ângulo é 100 graus. A resposta final é essa para o nosso exercício? Não, muito cuidado. Nós achamos o ângulo total, o valor total de M, né? Só que o exercício quer qual ângulo? Ele quer o ângulo de vermelho. Que o ângulo vermelho é representado pelo triângulo P, ângulo M e A, né? Quem é o ângulo M? Se eu sei que o segmento AM é uma bissetriz, Pablo, então se o ângulo todo tem 100 e ele dividiu ao meio, eu vou ter 50 e 50. Muito bem. Então a medida do ângulo M, né, aqui será de 50 graus. Beleza? Ok? Pessoal, aqui a gente encerra a nossa correção, certo? Espero que tenham gostado, que tenham aprendido aí. E vamos com vamos, força total, com paciência. Obrigado por mais uma participação e até logo.